Desde a antiguidade, a filosofia ela já reconhece que o amor ele caminha lado a lado com a saudade e o sofrimento. Platão, em seu diálogo Banquete, ele já falava do mito que os humanos nasceram como uma unidade, como uma coisa só. E devido aos deuses, eles foram separados em dois. Foi feito duas partes dessa unidade. E a nossa missão aqui na Terra é buscar a nossa perfeita e única metade. E daí que surge o termo amor platônico, porque de acordo com esse mito, existiria uma pessoa perfeita pra gente, que completa exatamente todas as nossas características, todas as nossas vantagens, é exatamente a nossa alma gêmea, a nossa outra metade. Com esse conceito de amor platônico, eu quero ligar diretamente ao conceito de crush. Quando a gente tem uma queda por alguém, a gente está apaixonado por alguém. Isso nada mais é do que um lapso de informação. A gente tem poucas informações daquela pessoa ainda, a gente acabou de conhecer e a gente se apaixona. Mas não se apaixona pela pessoa em si, justamente porque a gente tem esse lapso de informação. A gente não conhece ela ainda. A gente se apaixonou por aquele amor platônico, aquela nossa alma gêmea, a nossa metade. O que a gente idealiza e imagina daquela outra pessoa. E às vezes, conforme a gente vai conhecendo mais aquela pessoa, a gente vai conhecendo, não é que a gente se desapaixona por aquela pessoa, mas sim que a gente vai percebendo que ela não é aquela alma gêmea, que ela não é toda aquela idealização que a gente tinha pensado inicialmente. Isso gera um problema, porque quanto maior for esse lapso de informação, quanto menos informação a gente tiver daquela pessoa, mais a gente pode idealizar ela, mais a gente pode imaginar nela perfeita, com todas as características, todos os desejos que a gente possui, a gente coloca naquela pessoa, a gente imagina naquela pessoa. A gente fica pensando em cada detalhe, elaborando todo o plano de nossa vida, de como a gente vai passar e como tudo vai ser perfeito com ela. E a gente mal conhece a pessoa. E é aí que mora o perigo, a gente não conhece a pessoa, e a gente começa a imaginar e começa a fazer toda essa idealização. E com essa idealização, quando a gente vai confrontar a realidade, a gente vai conhecer aquela pessoa, a gente começa a perceber que essa não é a realidade. Então, quanto maior a idealização, também maior é o tombo, maior é a queda, maior é a decepção que a gente tem com aquela relação que a gente construiu, talvez só na nossa cabeça. E quando a gente fala de decepção amorosa, a gente não pode pensar em outra pessoa da cultura pop, que é a Marília Mendonça. E na música De Quem é a Culpa, ela fala uma coisa que eu acho muito real, que é: eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. E é justamente isso um crush. A gente se apaixona não pela pessoa em si, porque a gente não conhece a pessoa, não tem como ter se apaixonado por ela. Mas a gente se apaixona pelo que a gente inventou dela, pelo que a gente pensou e idealizou. Talvez não daquela pessoa, mas a gente tem uma idealização na nossa mente que a gente vai colocando em diferentes pessoas ao longo da nossa vida. Mas agora eu pergunto, por que ter um crush dói tanto? A incerteza desse jogo, que a gente vai conhecendo a pessoa ou não, vai tendo pistas ou não, ele faz aumentar o desejo. Essas pistas ambíguas que a gente tem, na psicologia já diz, é como se a gente estivesse jogando um jogo, é como se tivesse uma tensão nesse relacionamento, que a gente vai recebendo uma mensagem, a gente recebe um sinal daquela pessoa, ela diz alguma coisa, curte alguma coisa sua no Instagram, em alguma rede social, e a gente vai imaginando, vai tomando esses pequenos sinais, e a gente vai se mantendo naquela relação. A gente começa a inventar, não, ela tá me dando esse sinal, não, ela tá me dizendo isso daqui. E naquele lapso de informação a gente vai idealizando todo aquele relacionamento, todas aquelas características que a gente imagina que aquela pessoa tem. E a gente vai se contentando com essas informações ambíguas, às vezes, que a pessoa não é direta, mas a gente dá um significado àqueles sinais. Então isso a gente pode pensar que é como se fosse um jogo de aposta. Tu vai no caça-níquel. A máquina ela vai te dar um dinheiro, ela vai te dar alguma coisinha para te continuar ali. Então tu vai apostar, tu vai jogar, tu vai ficar imaginando aquele grande prêmio. E ela vai te dando alguns sinais, algumas coisas que tu talvez interprete como aquilo, como se, nossa, eu tô ganhando dinheiro, nossa, eu tô realmente construindo alguma coisa aqui. E pra máquina, ela só tá fazendo aquilo pra te deixar lá. Enquanto o grande prêmio, não necessariamente tu vai ganhar, talvez tu vai colocar um monte de esforço ali e tu nunca vai chegar nele. Porque tu só ficou idealizando alguma coisa que talvez nunca existiu, tu só tinha um lapso de informação e tu foi alimentando aquilo numa idealização que tu tinha na tua cabeça, mas que não necessariamente era algo concreto ali de fato. E depois de tudo isso que passa na nossa mente, nesse relacionamento que a gente vai imaginando, isso também ela pega uma questão muito primitiva nossa, que é nossas relações. Desde criança, a gente veja nossos relacionamentos sociais como algo de segurança, que quando ele é recíproco, isso é bom pra gente, isso leva segurança pra gente, gera conforto pra gente. E levamos isso pra vida adulta e levamos isso para nossos relacionamentos. E quando a gente cria essa idealização de um relacionamento, e por alguma razão parece que ele não está sendo respondido, não parece que a pessoa responde da mesma forma, quando isso é quebrado, quebra também a nossa confiança, a nossa sensação de segurança, a nossa sensação de amor, a nossa sensação que a gente vai ter um sucesso, porque a gente precisa dessas relações sociais para se manter bem.
E vai além também dessa questão de segurança, da nossa validação, das nossas relações sociais. Porque a psicologia diz que grande parte da nossa autoestima, ela também vem da validação das nossas relações sociais, do que as outras pessoas imaginam da gente, o que pensam da gente. A nossa autoestima, ela não é totalmente né, nossa própria. Ela também vem de terceiros, do que a gente veja que o meio diz pra gente. E quando a pessoa nega esse relacionamento que a gente criou, que a gente imaginou, a gente também veja como um ataque à nossa própria personalidade, ao que a gente é. E a gente começa a pensar, pô, eu não sou bom bastante, eu sou feio, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E isso abala a nossa autoestima, abala o que a gente pensa sobre nós mesmos, porque a gente não consegue se integrar nessas relações sociais. E isso vale até para pessoas que têm autoestima, que são confiantes. Mesmo quando tu sofre essa rejeição, às vezes tu pode duvidar de si mesmo um pouquinho, mesmo que seja por um curto prazo. E claro, para quem não tem autoestima, o golpe ele é bem maior. Então a gente tem dois problemas que a gente já veja nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de idealização. Uma é a idealização, propriamente dita, que quando tu idealiza um relacionamento muito alto, quando tu veja a realidade, tu pode se decepcionar muito. E também quando ele não é recíproco, a outra pessoa ela não corresponde a esse amor que tu tem, também tu pode sofrer muito pela rejeição e começar a abalar a tua autoestima, a tua própria personalidade, como tu se comporta nesses relacionamentos sociais. Justamente porque tu idealizou demais e tu botou muita esperança numa coisa que às vezes tu nem tinha os sinais ainda, tu nem tinha o conhecimento ainda. Então assim, quando tu percebe que o crush ele não tá afim de ti, ele não tá dando a mínima pra ti, para de ser uma questão de, não, eu quero fazer esse relacionamento funcionar, e sim uma questão de validar o teu ego. Que eu sou bom o suficiente, que ela tem que gostar de mim, porque eu sou incrível, porque eu sou aquilo. Tu tá batendo na porta de uma pessoa surda e esperando que ela corresponda. Ela nunca vai chegar ali, ela nunca vai te corresponder. Então, para de validar o teu ego. Tu tem que partir para outra coisa que vai ser bom tanto para ti quanto para outra pessoa. Mas claro, se de fato tu deixar esse relacionamento para trás, tu deixar essa relação que tu construiu, que tu idealizou para trás, vai ser doloroso, vai ter um mini luto ali, que tu vai ficar imaginando, pô, perdi tudo isso. Por mais que talvez tu não tenha tido nada, mas perdi tudo isso, eu tinha idealizado, eu tinha imaginado, e não deu certo, que droga, tipo assim, por que esse relacionamento não deu certo? Às vezes, repetidas vezes isso acontece, né, com diferentes pessoas, e tu vai se decepcionando, porque tu constrói uma idealização, tu imagina algo, e tu fica torcendo para que aquilo dê certo em algum momento, né? Por mais que tu fique idealizando sempre em pessoas diferentes, e gere todos aqueles problemas que eu falei anteriormente. E como eu falei anteriormente, estar apaixonado, estar amando, é como se fosse um jogo que tem recompensas constantes, que tu vai lendo sinais, que tem um flerte, que tem outras características, uma idealização de uma vida boa, que vai te gerando dopamina. A própria biologia diz que quando tu olha talvez a foto de alguém que tu ame, tu já vai liberar dopamina, tu já vai liberar diversos hormônios no teu corpo que vai fazer tu se sentir bem, vai fazer tu sentir prazer. Então quando tu desiste disso, tu veja que não vai funcionar, dá essa sensação de luto, dá essa sensação que a vida não é mais boa como era antes. Então a gente quer estar com essa dopamina, a gente quer estar com essa droga que é o amor, que é estar nesse flerte, que é estar tentando buscar esse relacionamento. Então eu não quero deixar dúvida sobre a interpretação desse vídeo. Amar é bom, apaixonar é bom, e eu acho que todo mundo tem que ter isso na sua vida, esse não é o ponto. A questão é, a idealização, a criação de uma fantasia não é saudável tanto para a pessoa que está amando, quanto a pessoa que é amada. Porque para a pessoa que é amada, talvez ela vai se sentir mal, porque se ela sabe que outra pessoa tem um crush nela, ela tá idealizando coisas, ela tá pensando coisas dela, que ela sabe que não pode chegar lá, que ela não é aquilo que a outra pessoa imagina. E às vezes talvez ela vai querer fingir ser uma pessoa que não é, vai se sentir desconfortável com aquilo, e aquela outra pessoa que está amando por sua vez, ela está idealizando alguma coisa, justamente que a outra pessoa talvez não corresponda. E quando a gente descobre, a gente vai diminuindo aquele lapso de informação que a gente comentou no início, a gente vai gerando tipo que droga, a pessoa não é aquela perfeição que eu imaginei, aquele anjo que eu imaginava que aquela pessoa era. Então a gente vai gerando um nojinho, tipo assim, que droga, não é tudo que eu imaginava, não é a perfeição que eu queria. Então ter um crush, ele vai gerar essa montanha-russa emocional na nossa vida. Quando a gente vai pra filosofia, o que eles dizem pra gente, se a gente pegar, por exemplo, a corrente estoica, eles vão dizer que as paixões, elas tiram a nossa paz de espírito, tiram a nossa tranquilidade na nossa vida. Quando a gente pega outros filósofos como Nietzsche, Camus, eles vão dizer que isso é viver uma vida com autenticidade, com intensidade. Então faz parte da vida, por mais que o amor às vezes possa doer. Então talvez seja uma questão de quando tu tem crush, a vida ela pode ser muito estressante. E quando tu não tem, ela perde a graça, porque tu não tem esse jogo que tu tá fazendo de amor.
ou quando tu não tá num relacionamento amoroso, né? Que é isso que tu busca no crush. Então eu acredito que esse seja o cerne da questão. É uma coisa que faz parte da nossa vida, que a gente busca, que a gente procura, e que algumas pessoas podem pensar que talvez seja algo estressante, que não vale a pena, que tira a nossa paz de espírito, e outras pessoas vão pensar que isso faz parte da vida, que é algo autêntico que a gente tem que buscar. E eu acredito mais nessa segunda linha, que é algo autêntico que a gente tem que buscar na nossa vida. Só que aí fica a questão, a gente tem que saber também quando a gente não está idealizando demais, não está colocando nossas vontades nas outras pessoas, porque a gente sabe que se a gente criar essa fantasia, a nossa queda ela vai ser muito maior, a nossa decepção pode ser muito maior. Então, pra gente buscar um relacionamento saudável e chegar naquele objetivo, que é criar uma relação duradoura, saudável, amorosa com outra pessoa, a gente tem que ficar consciente desses fatores do que é um crush, do que é psicologicamente, filosoficamente, e pensar, será que eu não estou fazendo algo de errado aqui? Não estou idealizando demais, imaginando demais? Pra gente conseguir criar essa relação de forma saudável. Então, na próxima vez que tu tiver um crush, ou se tu tem um crush agora, tu pode pensar, o que é que eu realmente quero? O que é que eu estou idealizando nessa pessoa? O que é que eu estou imaginando nela? Qual relação eu quero construir? Porque se tu fizer essas perguntas, é uma chance de tu ter autoconhecimento, de tu saber o que tu quer, de saber o que tu está idealizando e saber se isso é possível, né? Se tudo isso que tu quer nessa outra pessoa é de fato possível, se corresponde à realidade, é o que ela é, ou se é só o que tu inventou sobre esse relacionamento. Porque no fim, o que a gente imagina sobre o crush é um objeto imaginário. E tudo que aquilo que a gente idealiza, imagina e não bate com a nossa realidade, decepciona, dói. Então, tome cuidado com isso. No mais, esse vídeo era isso. Deixe os seus comentários, o que pensa sobre o tema, se inscrevam, deixem um like e até a próxima. Valeu!